A luta pela pole position, numa pista nova, numa prova nova, num sistema de classificação um pouco diferente. É o que você acompanha conosco a partir de agora aqui na ESPN, no Disney Plus. Vamos juntos nessa, é o Grande Prêmio de Arlington, uma grande novidade do calendário 2026 da Fórmula Indy, uma pista de rua perto ali do estádio do Dallas Cowboys, tem também do Texas Rangers, muita coisa interessante e você vai com a gente agora. Até o estádio antigo está conservado ainda nessas imediações de uma pista muito rápida, uma reta de quase 1,5 km de extensão, muita velocidade, muita ação e você acompanha a maior e melhor cobertura da Indy com a gente aqui na ESPN no Disney Plus. Eu sou o Thiago Alves, Vitor Martins está junto comigo nessa. Vitor, de volta à Indy depois de uma etapa muito disputada em Phoenix, uma grande corrida, vitória do Newgarden, mas todos os olhos aqui para Arlington, um circuito de rua, esse pit dobrado que nós já vimos, por exemplo, em Detroit. Palou não é mais líder do campeonato depois de mais de 600 dias na liderança do campeonato da Indy. Newgarden é o primeiro colocado, mas tudo pode mudar, tudo vai acelerar agora, Vitor. O que podemos esperar de Arlington e sua sessão classificatória? Tudo bem, Vitor? Um abraço. Um abraço, tudo bem, Thiago? Para você, para os amigos Disney Plus e ESPN, nós temos aí o carro do Newgarden e você vê aí com cores mistas, porque o Newgarden bateu no treino livre da manhã de hoje. E a equipe teve de pegar o carro reserva para que ele pudesse fazer a classificação. Começa aí já com problemas e aí só amanhã é que a equipe Penske vai voltar com a pintura original, agora mesclada com carro reserva e titular. De qualquer forma, a gente tem uma estreia que agradou quase todo mundo. Na verdade, todo mundo. Não vi nenhuma crítica a essa pista de Arlington, no Texas. A gente viu alguns problemas em anos anteriores, como, por exemplo, o Thermal, que foi colocada no calendário em 2024. Mas essa pista realmente caiu no gosto dos pilotos. McLaughlin, por exemplo, mais rápido ontem, falando que desde já é a pista de rua mais legal em que ele já guiou na vida dele. E aí uma tendência, é claro, de vermos as principais equipes disputando a pole position. Pole, Thiago, que terá mudanças na fase final. Não teremos o Fast Six por tempo, mas por volta lançada. E é um outro teste que a Indy deve fazer para, em dando certo, eventualmente mudar para as demais provas, Thiago. Olha só, essa ligação que a gente vê da curva 9 para a curva 10 não é bem uma reta. A gente vê ali algumas, né? Uma cobrinha para cá, uma cobrinha para lá, mas são quase 1,6 km. É quase uma milha que tem de extensão aqui nesse pedaço até a curva 10, que é uma frenagem forte. Para ter uma noção, é 0,95 milhas. É mais longo do que a reta de Monza na Fórmula 1, é mais longa do que a reta de Road America, ou seja, é um circuito muito veloz, também com curvas lentas, aqui a entrada do box à esquerda, aqui a linha de largada e chegada, muita expectativa para essa sessão classificatória, em que vai começar em breve a sessão classificatória, de novo naquela faixa de 2 grupos. Aqui você vê aqui alguns pontos importantes, nós temos ali a alternativa de largada na curva 8 e 9, nós temos também uma outra sessão interessante ali, e uma coisa que chama atenção, Vitor, Newgarden parou no mesmo grupo, alguns pilotos andaram muito bem, Mick Schumacher também chegou a andar entre os ponteiros em uma sessão de treinos livres, ele foi o único que comentou que a pista é muito ondulada. E realmente você percebe que a pista é bem ondulada. Tive aí um piloto que andou muito forte, Kyle Kirkwood, que é um cara que anda bem em circuitos de rua. Eu diria que é o favorito para pole position. Você concorda, Vitor? Discorda? Quem pode surpreender hoje? Concordo, e a Andretti tem andado muito bem com os 3 carros. Quer dizer, 2 carros, né, Thiago? Porque o nosso querido Will Power... Bom pegar vida e obra de Will Power na Andretti 2026. Sexta-feira em St. Petersburg, bateu. Domingo em St. Petersburg, bateu na corrida no mesmo lugar. Sexta-feira, da classificação em Phoenix na semana passada, bateu. Tá. Durante a corrida no sábado, deu aquele leve encostão em Christian Rasmussen na briga pela vitória. E hoje pela manhã, Dixon rodou. Havia uma sinalização clara de bandeira amarela, né? Sinais amarelos piscantes. Ele alega que não viu o Will Power e acabou batendo em Scott Dixon. É o 5º incidente em que Power se envolve na Andretti nesse ano, num final de semana em que os 3 carros, como eu falei, estão bem, porque Kirkwood foi o primeiro, Power 4º e Marcus Ericsson 5º. Deve ser uma equipe, e como vimos no ano passado, Thiago, que anda muito bem em circuitos como esse, será uma briga muito interessante entre ela, Penske e McLaren.
Zac Brown está hoje, não está na China. Zac Brown acompanha a McLaren na Fórmula 1, foi a Arlington, Texas, acompanhar a sua equipe na Fórmula Indy, operação na Indy, que é comandada pelo brasileiro Tony Kanaan. Tive aí o Zac Brown falando com o Christian Lundgaard, que é um piloto especialista em circuitos mistos. E aí a pressão para o pessoal da McLaren, que vai para a pista daqui a pouquinho. Vou até confirmar aqui, os carros da McLaren estão, os 3 carros no grupo 2, ou seja, vai ser difícil os 3 avançarem na mesma sessão, hein? Até porque independente do grupo tem um que nunca avança, né, Thiago? O oval ele classificou bem, eu vou dar o braço, classificou bem na última prova em Phoenix, vai. O Nolan Siegel? Eu não falei da Ganassi, né? Alex Palou também aí na briga, né? Para estar entre os primeiros. Dixon, precisamos ver, né? Obviamente a Ganassi já deve ter arrumado o carro dele depois da colisão com o Power, mas o Dixon não tem vindo bem nas classificações, então a Ganassi vai representada pelo carro 10, que quer também, né? Retomar a ponta perdida na prova passada por conta do acidente com o Rinus VeeKay. Primeiro grupo tem Joseph Newgarden, Mick Schumacher, Alexander Rossi, Rinus VeeKay, Alex Palou, Stingray Rupp, Marcus Ericsson, Lou Foster, Christian Rasmussen, Romano Grosjean, Dennis Hauger e Felix Rosenqvist. Vale lembrar, a gente vê aí um pouco mais do Joseph Newgarden, que bateu também no treino hoje da manhã. Um treino às 8h30 da manhã. Sono, né? E abriu um buraquinho ali no muro, tiveram que trocar aquela parte ali. O Newgarden, a sorte que era perto do box, ele conseguiu voltar perto. E aí, por exatamente o buraco que a gente vê no carro, o buraco que a gente viu ali, e por isso também os danos em que a Penske acabou trocando um pouco o chassi, por isso o carro do Newgarden está colorido hoje. Esse é o carro reserva da semana passada, Vitor. Exatamente, Thiago. Nós estamos vendo aí, me parece que é Townsend Bell que está aqui à direita, né? Olhando para a extensão do dano. Com o Roger Penske do lado ali. Com o Roger Penske do lado. O Roger Penske, que inclusive semana que vem será o Grand Marshal das 12 horas de Sebring. E vamos ouvir Newgarden agora. Você está com o carro reserva? Como que isso significa para Really not a big deal. Não é algo legal. It's very funny what happened. É muito divertido. It's kind of like the most comical wreck I think I've ever had. I think I hit the wall at 3 miles per hour. Eu bati o muro a 3 milhas por hora. A chassis right off from that is very funny to me. Engraçado. I mean, obviously the team doesn't want to go through this, but this is where they thrive. You know, so to your question, is it a big deal? I mean, for me, no. I never question getting in a Team Penske car. And we've had this situation before, a situation that made more sense at Road America, where I truly, hit the wall in a big way, and then we had to go to a backup car for the next day. Absolutely no problems with no install check, nothing like that. So I don't think it's a too big of a deal from a safety or a performance standpoint. It's just funny to me that we've got this Frankenstein car now. I think we should change if this thing's fast, I think we should change the paint scheme to this personally. So I don't want to speak too soon. Maybe we're not going to be very good, but the team does a great job. I always feel good with Team Penske, so we'll be good in the PPG car. All right, we'll check in with the marketing people for the XPEL PPG Chevy. Turma do marketing vai gostar ou não ali, né? Olha só, mais cedo o Scott Dixon rodou e aí foi o acidente mais preocupante, Vitor, que nós tivemos, porque estávamos, num ponto da pista sem bandeira amarela, depois falaram que tinha uma bandeira amarela, ali um local yellow, e mais a panca ali você vê do Will Power, sorte que era uma curva lenta, hein? Pois é, e Thiago, a gente viu ali naquele momento da batida em si, a luz piscante estava verde ali adiante, mas não vimos a anterior, que a Indy alega ter colocado 4 segundos antes. Carro reserva. Not too bad. The unfortunate part I think with that was it damaged the tire, obviously the underwing, and then also a bit of the brake duct as well. So they had a little bit of work to do. It's an unfortunate moment for Power. I guess we're like Bert and Ernie. We keep finding ourselves out there. So Power at least he didn't flip me off this time, so that was okay. But yeah, just frustrating. The weekend actually, the car seems like it's got really good speed. We just haven't had a situation where we've been able to keep running. So looking forward to having a clean qual here and hopefully converting.
This place is fast. There's no doubt about it. What does it feel like from inside of the car? Yeah, it's a little bumpier than I think all of us thought. The biggest part was, coming here, it seemed like it was pretty smooth. But then, getting here, the back straight especially, the rest of the track's actually pretty good. So it's been a lot of fun. It's an epic conversion they've done here, and super proud of what everybody's put into this place. Really is such a cool space. Thank you, Scott. Só um adendo, Vitor, antes que você siga comentando sobre o acidente, já os carros vão para a pista, mais uma vez explicando, carros divididos em 2 grupos, são 10 minutos de pista para cada grupo, os 6 mais rápidos de cada grupo avançam para a segunda fase. Aí na segunda fase serão 12 carros, mais 10 minutos de pista, conheceremos os 6 mais velozes, e aí os 6 mais velozes vão para a pista, cada um numa volta única, numa volta lançada, será o novo formato do Fast Six. Primeira fase já está em andamento. A gente observa realmente que é uma parte bem ondulada, é um circuito que pula bastante. Você vê, o Dixon falou, é uma pista ondulada. O Mick Schumacher falou, é um circuito ondulado. E aí ironizaram para ele e falou, bem, a Fórmula Indy, isso não é Mônaco. Pois é, Thiago, estava acostumado, né, com pistas mais tranquilas de correr na Fórmula 1, muito embora, né, haja pistas onduladas também em circuitos de rua, mas é uma nova realidade, e uma nova realidade para todo mundo. De novo, é claro que isso vai ser observado para os próximos anos, porque eu duvido que Arlington deixe o calendário. A gente viu ali no fundo, quando o Dixon estava dando entrevista, né, os camarotes que foram colocados ali, né, sobre a pista. É um evento de primeiro mundo, né? Tudo muito parecido, inclusive, Thiago, com o que é visto no GP de Miami, na Fórmula 1, né? Se abrindo, inclusive, para a Fórmula E e outras praças. E eu tenho a impressão que esse GP de Arlington aí vai ser uma menina dos olhos daqui a um tempo para outras categorias. Mas, de novo, é a primeira ida. É claro que mudanças serão feitas para o segundo ano, até porque essas ondulações, no final das contas, podem levar a acidentes como o que vimos do próprio Newgarden, que até falou na entrevista dele. Às vezes eu não entendi, porque o acidente dele, de fato, Thiago, não foi um acidente assim, cara, quebrou o carro e tudo mais, para ter provocado aquele buraco no chassi. Primeiro grupo na tela, a gente já vê os carros em andamento. Eu registrei aqui o Reginaldo Marques, tá ligado com a gente. Luiz Andrade, hoje sem churrasco, mas tá com cerveja. Legal, beleza, também estamos na vontade aqui. Nada pra nós. Ana Ribeiro, Vitor Júnior, o Gustavo Dio, a galera com a gente. Indy na ESPN. Lembrando que nós teremos amanhã a corrida para você, 1h30 da tarde, também aqui no Disney Plus para você. Disney Plus, no plano Premium, você acompanha todas as ações. E uma curiosidade, Vitor Martins, você esteve naquelas edições da Indy no AMB. A reta de São Paulo é reta maior do que essa daqui. Exato, cara, eu ia falar exatamente naquele ponto que você estava falando que tinha 0,95 milha, que lembrava muito a marginal do Tietê quando os carros passavam por lá, justamente porque também é o que se convencionou de dizer, já ouvi isso, que é uma reta curva e que tinha aquele movimento todo para a entrada do sambódromo à direita. Então, de fato, entre os pontos das curvas 9 e 10, que tem as inclinações à esquerda e à direita e não são consideradas curvas, é pé embaixo em Arlington. Para ter uma noção, era ponto 90, até conferir aqui. A gente fala muito em milhas na Indy, claro que tem que ter a conversão de quilômetros por hora e quilômetros aqui no Brasil, mas é ponto 95 milhas a de Arlington e ponto 99 milhas, quase uma milha realmente ali, a de São Paulo. E aí só convertendo 1,6 quilômetros, é realmente uma reta muito grande para os padrões da Indy, né? Se você pensar também que Indianápolis, eu precisaria lembrar quais são as medições de curva e reta, mas é mais ou menos nesse estilo. Indianápolis, a pista toda tem 2,5 milhas. 2,5 milhas, aí você bota que vai 1 milha cada reta, 250 milhas, não, até menos. Então, vamos mais ou menos colocar que a reta de Arlington é mais ou menos uma das retas de Indianápolis. Os primeiros tempos serão registrados: Rossi, Schumacher, Palou, Newgarden, Robb e Rosenqvist. No segundo grupo teremos a participação do Caio Collet. Caio Collet que fez bons treinos ali, ficando sempre no top 15 nos treinos livres, perto do top 15 nos treinos livres. Eu acho que das 3 sessões classificatórias, claro, o oval foi diferente em Phoenix, mas eu vejo um cenário em que o Caio pode sonhar, talvez, Vitor, com um avanço para a segunda fase. Caio que andou, inclusive, na maioria dos treinos, mais rápido do que o Ferrucci. Pois é, Thiago, tem sido uma constância ao longo do final de semana, ele andou no meio do pelotão,
no final de semana passado, na estreia no oval, teve azares, sobretudo na hora de parar. O Ferrucci, que não estava andando tão bem no final de semana, contou com as bandeiras amarelas para andar ali entre os primeiros ao longo da prova. E já nesse final de semana o Caio mais adaptado com o carro da Foyt aí, tentando passar para o Q2, para a segunda fase da classificação. Olha o Rossi ali freando tudo no sobe-som com ele, vamos com ele. E 53. Rossi, por enquanto, é o terceiro colocado. Esses tempos vão baixar, os pilotos vão colocar os pneus macios. Alguns já são de pneus macios ali, viu? E vai ser interessante, Thiago, o teste que nós vamos ver no Fast Six, com a volta lançada rápida, justamente que é um papo que estávamos tendo aqui antes da transmissão começar, que no final das contas, quando a gente observa essa fase inicial, nós temos ali 10 minutos no Q1 para os dois grupos e eles entram geralmente com os pneus duros para ir na parte final colocar os pneus vermelhos. E aí a gente acaba pensando que faz sentido, de fato, já que eles vão só usar os pneus vermelhos no final. Então pode ser que esse seja um teste mais apropriado para a Indy entender se a volta lançada vai dar bom, vai dar liga, para eventualmente nas próximas etapas até mesmo considerar um sistema classificatório que dê a oportunidade de uma única volta lançada, até porque você também elimina coisas como bateu, por exemplo, nesse momento, vai perder as duas voltas mais rápidas, e aí numa classificação de volta lançada, se o cara bateu, ele já vai perder tempo de qualquer forma. Então, daria exposição igual para todo mundo e talvez pouparia algumas coisas que são incongruentes no sentido de que há uma perda de tempo inicial com os pneus duros. E aí tá atolado atrás de alguém o Alex Palou, hein? Tá preso. O carro do Grosjean. Não, o Hauger. Ó, aí. O Hauger ali, ultrapassagem no treino classificatório. Eu até comentava com o Vitor aqui antes de nós começarmos a transmissão, eu sou fã da sessão classificatória de uma volta só. Sim, uma volta lançada para cada um. Você dá exposição para os carros patrocinadores, todo mundo tem o mesmo tempo, todo mundo mostra o seu carro, seus layouts. E é a pressão total para o piloto. Uma boa volta, larga na frente. Uma volta ruim, larga no final do pelotão. Como falávamos também, Thiago, eu não acho esse formato ruim. Eu só vejo que se houvesse condição de, por exemplo, todo mundo andar com os pneus macios e não tivesse, por exemplo, uma limitação para o final de semana, faria mais sentido do que você ter de colocar um pneu preto no começo da sessão para depois colocar o pneu vermelho. Se perde muito tempo no final das contas. Mas sim, gosto do sistema de volta lançada também. Você pode mandar a sua opinião também. Qual o seu formato de quali favorito? Mande na hashtag Indy na ESPN. Amanhã, 1h30 da tarde, no Disney Plus. Você acompanha essa prova com a gente, comigo, Thiago Alves, com o Vitor Martins. Para o pessoal que gosta de velocidade, às 5 da tarde, a NASCAR estará na ESPN 4. E na semana que vem, a maior cobertura da MotoGP ao vivo para você. ESPN 4, também no Disney Plus, direto de Goiânia, o Grande Prêmio do Brasil de MotoGP, direto de Goiânia. Nossa equipe vai estar em loco completa. O Hamilton Rodrigues, a Juliana Tesser, o Fausto Macieira, todo mundo ligado ao vivo. Todos os treinos livres a partir de sexta-feira, 5 para as 9 da manhã, até a saideira na sexta-feira, por volta de 5 da tarde, ali com o nosso Sport Center pós-corrida. Sábado, todos os treinos, a sprint da MotoGP e no domingo, claro, as 3 categorias, Moto 3, Moto 2 e também a MotoGP. Bom lembrar que semana que vem não temos Indy, né? Primeira parada que nós temos no calendário. E você falou Goiânia? Sim. Estamos na Indy, né? Conversas, viu, Thiago? Estão rolando. Estão rolando mesmo
ou dizem que estão rolando? Já teve emissários da Indy, de fato, conversando com o governo de Goiás para que a Indy possa, de fato, ir para Goiânia. Não sei se no ano que vem, mas as conversas já aconteceram nos últimos dias com a presença desses emissários da Indy. Palou 1:33.7, Grosjean 1:34.7, 1 segundo de vantagem, coloca Palou por enquanto contra o grupo. Aí Rosenqvist, 2 minutos e 26. Ali os pilotos que você vê abaixo do 7º lugar com a parcialzinha verde estão melhorando os tempos. A parcial vermelha como o Rob, piorando o tempo. Essa volta do Palou é a 3ª volta mais rápida até agora dos carros no Texas. 2 minutos para o final, a galera vem melhorando, é a hora da verdade. Rosenqvist completa 1:35.366. Aí você vê Mick Schumacher. Por enquanto, 5ª colocação para o Mick Schumacher. Ele que classificou na 4ª colocação semana passada em Phoenix, hein? E vou te contar, a gente faz uma pausa nessa semana, na semana da MotoGP, mas volta depois no Alabama, hein? No dia 29, Grande Prêmio de Alabama em Barber, 2 da tarde para você. E é interessante também notar, Thiago, como o calendário esse ano está sortido, né? Começar com uma prova em circuito de rua, vai para um oval curto, vai para um circuito de rua mais extenso que o de St. Pete, né? St. Pete a volta lá em 59, 1 minuto. Aqui nós temos uma volta em 1 minuto e meio, para cima de 1 minuto e meio. E na semana seguinte, né, no dia 29, teremos a estreia do primeiro autódromo, lá o GP de Barber. Rosenqvist agora vai para o 2º tempo. Mick Schumacher cai para a 10ª colocação. Foster sobe para o 5º lugar. De olho na volta em Schumacher. Newgarden sofrendo, hein, Thiago? Newgarden sofrendo. Busca ali no limite a classificação. Vamos ver ali as voltas. Lá vem Schumacher piorando um pouquinho. Rossi melhorando. Newgarden balança, agita o carro. 17 segundos para o final. Os 6 mais rápidos avançam. Por enquanto, no limite, Lew Foster. Schumacher cravou ali, por enquanto, o 7º lugar. Não foi o suficiente, mas ainda vem em volta rápida. Você vê Rossi. Rossi, que bela volta. 3º lugar para Rossi. Tira Foster. Tira Schumacher. Grosjean no limite. E Newgarden. E agora, José? Tem que forçar o máximo que pode Newgarden. Vai melhorando quase 3 décimos a sua volta. Olha Newgarden, meio segundo mais veloz. Acelera tudo Joseph. Por enquanto, ele e o Foster melhorando, hein? Perdeu um pouco de velocidade Newgarden. Que estranho. E aí você não tem energia, não. É velocidade pura. Foster, chance de classificar. Volta a melhorar Newgarden. 3 décimos na reta, Thiago. Foi estranho mesmo, Newgarden. Pode ser um pouco mais de pressão aerodinâmica. Foster vai para o 6º lugar. Tira o Grosjean. Vem Newgarden para se classificar. 4º tempo para Newgarden. Foster, Grosjean, Schumacher, Hauger, Vicky e Rob. Rob bem atrás, por sinal. Rob está mais perto dos carros da Indy Next do que os carros da Fórmula Indy. Ele que bateu também ontem, né, Thiago? Também. No treino livre 1. Não tem o melhor acerto, mas a gente vê aí um Newgarden que agradeceu a equipe, thank God, me falou ali no final via rádio, mas de novo, pegar aquele trecho da volta que ele estava meio segundo abaixo e de repente a diferença despencou para 2 décimos sem que ele tivesse um erro aparente. Então há algum acerto ali, algum ajuste a ser feito pela Penske para andar mais naquele trecho. Então vamos lá atualizar agora os classificados. Palou, grande volta do Palou, 1:33.7, único que andou na casa de 1:33 aqui, com boa margem. Rosenqvist 2º, Rossi 3º, Newgarden 4º,
Rasmussen quinto, Ericsson sexto. Entre os eliminados, alguma surpresa, Vitor? Olha, Thiago, não. Na verdade, uma surpresa, Christian Rasmussen está aí na quinta colocação, na esteira do que ele fez na semana passada, mas, de novo, o Rasmussen não tem um bom retrospecto em circuitos de rua, nunca teve um top 10, inclusive. Brilhou na semana passada, foi o protagonista da corrida em oval e nós vamos olhar com bons olhos a cada corrida em oval que tiver para ver o que ele vai fazer a partir de agora, sobretudo em Indianápolis, se ele repete esse desempenho. Mas, de fato, olhando para esses 6 primeiros, não há nenhuma questão aqui em relação às pessoas que ficaram de fora, não. Talvez o Louis Foster pudesse ter passado, mas não é estranho ter ficado em 7º também, não. Aqui nesse caso, por exemplo, Thiago, nós temos uma outra situação. Malucas e McLaughlin são apontados ali como 2 que devem passar. Kyle Kirkwood, Will Power também. E a McLaren de Pato Ward e Christian Lundgaard. Então, essas 6 posições são dos favoritos a passarem. 2 McLaren, 2 Ganassi e 2 Penske. 2 Andretti e 2 Penske. Tá aí, vamos na sequência do próximo grupo. Você vê aí Grosjean. Sim, St. Pete, os 2 carros da equipe Coyne foram, inclusive, para a fase final do campeonato. O Hauger em terceiro, Grosjean em sexto. Dessa vez não avançam. Mick Schumacher também ali não feliz com o seu desempenho. E vamos daqui a pouquinho para o grupo 2. Grupo 2 que vai ter McLaughlin, Collet, Pato, Seagull, Lundgaard, os 3 carros da McLaren. Simpson e Dixon da Ganassi. O McLaughlin, que é da Penske. O Collet, brasileiro, Caio, que é da equipe Foyt. Tem Malucas, que é da Penske. Ferrucci, também da Foyt, companheiro do Caio Collet. Graham Rahal, da equipe do seu pai da Rahal Motorsports, a Rahal Langen Racing. Will Power e Caio Kirko, da equipe Andretti. Esse é o carro do Caio Collet. E Armstrong, que é da Meyer Shank Racing, que é outra equipe que tem uma ligação com o Brasil. O Hélio Castro Neves é um dos sócios da equipe. Thiago, falávamos agora há pouco sobre Indy, Goiânia, né? Que é esse processo que a Indy tenta voltar de internacionalização, está muito restrita a Estados Unidos e uma prova no Canadá, que também tem uma mudança nesse ano por conta da Copa do Mundo. E, claro, todo mundo ficou meio surpreso com relação à não presença do México, que já era dada como certa em 2026, no calendário desse ano, no circuito Hermanos Rodrigues, e Pato Ward deu uma declaração ontem, até porque, no final das contas, o Texas acaba sendo a prova mais próxima do México e da torcida mexicana estar presente. E o Pato foi muito vocal na entrevista que deu nesse final de semana, dizendo que ele não pode tocar sozinho as coisas, ele não pode carregar nas costas o interesse de ter uma prova no México, dando a entender que a Indy queria, mas que os promotores da corrida no México não fizeram o suficiente para que houvesse uma corrida lá, e que esse seria um final de semana fundamental para que houvesse uma presença cada vez maior da torcida mexicana ou da torcida pró-Pato, para que a Indy vá ao México também no ano que vem. Tá aí. Grupo 2 em andamento. Grupo 2 em andamento, os carros indo para a pista. Toda a nossa sequência e mais uma vez você com a gente aqui. O Reginaldo Marques, ele também gosta de classificação 1 por vez. Eu tenho saudades da época de 1 hora de pista aberta e 12 voltas, que nem era na Fórmula 1 por um tempo, né? Eu gostava desse formato. E gosto do volta lançada. Você gosta dos duelos da Fórmula E? São divertidos. Você não disse que você gosta. Eu prefiro a pressão de uma volta, assim. Eu gosto do... Aquela coisa, uma margem... sem margem, sabe?
O mata-mata da Fórmula E é um formato interessante de entretenimento, né? Porque você dá um ar meio futebolístico, né? As finais, entendeu? Meio NASCAR nos playoffs também, que agora está modificado. Ouvir o Zac Brown. Ele que é muito fã de beisebol, tem um estádio do Texas Rangers do lado. O que você acha desse lugar? I can't wait to see Não posso esperar qualifying. ver o I just qualifying arrived, aqui. so I checked Eu in with acabei the de chegar. drivers. They all said it's Falei their com os favorite, pilotos, eles disseram que favorite race. foi The a corrida, a atmosphere is atmosfera, amazing, foi so I've incrível been a paying atmosfera, attention, but now I'm favorita looking deles. forward to experiencing it. It looks great. If your drivers make it to the Fast Six, pilotos chegarem they have an pro Fast opportunity to do Six, single car qualifying for this você vai ter a event. What do sessão you make of that classificatória opportunity? única. I think it'll be cool. You know, Acho que vai anytime ser we try legal. something new, I think it's great to experiment, see what it looks like. Experimentar, Draws ver a o que lot of fazer. attention. Coloca um pouco mais de I think tensão. it's going to be an exciting race. Good to see a facility like this come Legal together. ver as facilidades Roger, aqui. more of these, please. O Roger Thank you, preparou Zach. bem esse Thank you. lugar. Tá aí. Enquanto você vê aqui as câmeras, aí você vê a galera da McLaren acelerando aí. Olha que interessante. O único novato desse grupo é o Caio Collet. Por isso tem o R ali ao lado do nome dele. Mas chega a ser importante até para a categoria, Vitor, enquanto a gente vê mais uma vez ali os carros da McLaren, aí você vê Zac Brown, própria figura do Zac Brown que comanda, né, as operações da McLaren, o CEO da McLaren hoje, e que tem equipe na Fórmula 1 e também tem equipe aqui na Fórmula Indy. Tiago, até uma questão de tentar apurar a informação, porque o Zac Brown, se bem me engano, estava na Austrália semana passada para a abertura do campeonato da Fórmula 1 e faria todo sentido ele seguir com a Fórmula 1 até por uma questão de fuso horário, né, e de menos trabalho para ele, e ir para a China acompanhar a segunda etapa, considerando que também tem um gap para o Japão e que haverá um provável gap de um mês, né, ainda não houve anúncio oficial, que a Fórmula 1 não vai correr no Bahrein e na Arábia Saudita por conta do conflito ali no Oriente Médio. Então é interessante e curioso notar que o Zac Brown tenha largado ali a operação da Fórmula 1 para estar justamente no final de semana aqui em Arlington acompanhar a McLaren. Pode ser por alguma negociação que esteja fazendo, né, ou alguma reunião importante que ainda esteja fazendo para o futuro, mas é curioso notar como ele fez esse movimento de ir para os Estados Unidos para uma prova que estreia no campeonato e que requereu ali a atenção dele. E a frase dele, né, agora na entrevista, né, é: Roger, nós queremos mais disso, por favor, dá o tom também do que a categoria gostaria de ter como mais eventos. Esse, de fato, é um evento bom, Thiago, é um evento que a gente pode comparar com a Fórmula 1 em Miami. E é um evento que não está garantido ano que vem, porque dizem que ano que vem retorna o oval do Texas, mas o que se fala realmente até de estrutura para convidados, para público, estão gostando muito do que está acontecendo. São relatos bem positivos, realmente. E você lembra, né? Nós tivemos Nashville, um circuito de rua que não entregou tanto a empolgação assim nos primeiros anos, tanto que a corrida não tem mais. Até porque o traçado era muito ruim, né, Thiago? Ele era uma tripa, o traçado. Uma mudança também muito ruim nos últimos anos foi Detroit, né? Sim. Sair de Bell Island para aquele circuito no centro da cidade, muito estreito, muito ruim, sobretudo aquela primeira curva. Então a Indy precisava entregar um evento novo, agradável para pilotos, patrocinadores e equipes. Me parece que tem encontrado um bom caminho. E pegando um outro exemplo de Thermal, como falamos no começo, era um circuito até interessante, mas era um circuito que era dentro de uma propriedade privada, sem possibilidade de levar público, então não fazia muito sentido. 7,50 na contagem regressiva, Collet na nona colocação, por enquanto Malucas, Kirkwood, Pato, Simpson, McLaughlin e Ferrucci seriam os pilotos que avançariam nesse momento na pista. Claro que os pilotos vão colocar os pneus macios. De acordo com o computador, Simpson, Seagull e Collet já estão com os pneus macios. Olha só como balança ali o Kirkwood. Kirkwood é um favorito para pole position hoje. É tão bom ver uma velocidade caindo naturalmente, não é mesmo, Thiago Alves? O carro chegando com cano cheio no final da curva, no final da reta, né? E a reta é longa, hein?
Hit this flap, timeline in pit. O pessoal vamos para Kirkwood, que completa ali a linha de detecção. É no final da reta, aquela reta que nós vimos antes da entrada dos pits. Kirkwood 1:33.9 de pneus duros. Bela volta do Kirkwood, hein? O Kirkwood avançaria no grupo 1 com essa volta de pneu duro. Ele tá sobrando por enquanto, Thiago. E ele bateu 185 milhas por hora, né? 298 km por hora. Para um circuito de rua é velocidade à beça. Dixon, 13ª e última colocação por enquanto, hein? Ai, 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 hein? Vamos ver o que aconteceu com o Dixon? O Mick Schumacher tem razão quando ele fala que a pista é ondulada. A pista é realmente ondulada, a gente sabe que os circuitos da Indy são circuitos ondulados, especialmente os circuitos de rua. O problema é quando você vai frear e pega exatamente um bump desse, né? Que aí você perde o controle ali da frenagem e fica até uma situação perigosa, passível de escapar como escapou ali o Dixon. E é claro que os carros da Indy, Thiago, até por ser um chassi também muito antigo, né? Uma estrutura muito antiga, a frenagem é muito antes. Dá para perceber, inclusive, pela câmera on-board, né? Eles não freiam ali na curva, eles já vão freando ali no 200, no 150 e tudo mais. Então, quando você vê que você está pisando ali no freio, não está vindo ali com você contornar a curva, é certamente mais fácil deixar o carro rolar para ir para a área de escape do que eventualmente tentar fazer a curva e dar no muro. Vem aí Scott McLaughlin. Aí Heyhoe, também na sua volta. Collet já vem para mais uma volta rápida, tenta melhorar sua parcial. Caio Collet. Por enquanto, 8ª colocação no seu grupo. Precisa ficar entre os 6 para avançar e buscar ali a classificação entre os 12. Está exatamente atrás do seu companheiro de equipe. Aí você vê McLaughlin, Ferrucci melhorando, Caio daqui a pouco vai para sua volta rápida. 3:20 na regressiva, Indy na ESPN. Estamos juntos nessa. Eu sou o Thiago Alves, Vitor Martins junto comigo nessa. Ó, a Ana Ribeiro já gosta do quali da Fórmula E, disse que é a melhor parte do evento. Reclamando da parte traseira do seu carro. McLaughlin já em volta veloz. 2:50 é a hora de pisar fundo. Caio já começa com a parcial verde, assim como o Ferrucci. É um duelo interessante para o Caio, esse comparativo contra seu companheiro de equipe. Os 6 mais rápidos avançam para o top 12. Segue Caio, um tico mais veloz do que o Ferrucci. Ferrucci entrega, bateu o Nilga, bateu o McLaughlin. Bateu o McLaughlin, passa o Malucas, bandeira vermelha, bandeira vermelha, bandeira vermelha, bandeira vermelha. Já sabemos quem não vai para pole e é um cara que está andando rápido no fim de semana, Vitor. E segundo o regulamento, perde a volta mais rápida, deve cair para a última posição. Eu tenho a impressão que foi inclusive no mesmo lugar do Newgarden, hein?
Então, até, pelo menos o jeito de bater foi o mesmo. Agora precisa ver se tem a mesma consequência, Thiago. Vamos ver como ele perdeu, ó. Foi um outro ponto, mas ele bate no muro interno. Ah, interno, exato. Bom. Teria a Penske mais um chassi à disposição, Thiago? Espero que sim. É a Penske, né? É a Penske. Equipe grande. Aí, Tim Cindric. Olha só. Quem está de volta, olha só. Ou quem nunca foi. Aí já quer ir para a última, inclusive, McLaughlin vai largar na última posição. E aí o repeteco, como ele pega internamente aqui, ó, aí, já era. Vai para a última colocação ali o Newgarden. E a cacetada no muro é sem dó, né, Thiago? Não tem soft wall aqui, não tem absolutamente nada que proteja os pilotos. Poucas áreas, inclusive, que devem ter barreiras de proteção de pneus. Você vê que tem ali no comecinho, mas não tem aqui no resto. Então, a pancada é forte. Ferrucci no momento avança lá para o 6º lugar. O Caio, menos de um décimo ali atrás dele. Mas vai liberar a pista e aí todo mundo vai ter a oportunidade de fazer mais uma volta rápida. Torcer para o Caio conseguir chegar nesse tico que falta aqui. E num momento surpreendente. A gente falou do Seagull, olha só, o Seagull andando 2 décimos praticamente, um pouquinho menos de 2 décimos à frente do Lundgaard. Talvez o Lundgaard não tenha conseguido ainda abrir a sua volta mais rápida. E a gente vê o trabalho do pessoal de resgate da Fórmula Indy ali, ó. E faltam um pouco mais de 2 minutos, Thiago, né? Então a abertura dos boxes aí vai ser uma correria para todo mundo conseguir abrir a volta em tempo hábil para fazer a última tentativa, sobretudo Scott Dixon, que está numa 12ª colocação, que se transformaria em 23º, 24º, a depender desta fila, quando vai largar, provavelmente 24º, a depender desta fila na largada de amanhã. Amanhã, 1h30 da tarde, para você ao vivo com a gente no Disney Plus. Estaremos nessa corrida para você ligado com a gente, você ligada conosco, a galera aqui chama o pessoal, pode acompanhar em qualquer lugar pelo Disney Plus. Inclusive, atenção torcedor, hein? Durante o mês de março você pode assinar o plano Premium do Disney Plus por R$19,90 nos primeiros 2 meses. Assine agora e garanta seu lugar para assistir a Libertadores ao vivo, além dos jogos dos campeonatos europeus, programas, conteúdo exclusivo de esportes e os melhores filmes e séries, além de toda a cobertura da Fórmula Indy, da Indy Next, com todos os treinos, todas as corridas, toda a ação em Indianápolis no mês de maio. Você pode ver o mês de maio com todos os eventos, todos os treinos de Indianápolis para você. Não perca essa oferta por tempo limitado, hein? Acesse disneyplus.com para saber mais. Pista aberta, Vitones. Pessoal voltando. 2 minutos para o final deste grupo. Hora de esfregar as mãos, acelerar, hein? E você vê, né, serão 12 carros, né, aí para a pista. Eles têm que dar uma distância entre eles. Periga dos últimos carros não conseguir passar na linha a tempo. Vide a altíssima velocidade que eles estão se encaminhando para a pista nesse momento. E é uma coisa curiosa, porque às vezes, né, a Indy fala assim, não, todo mundo vai ter uma chance de uma volta. Mas
Acabaram de garantir a volta. Eu queria comentar assim, porque como era um relógio, o que acontece? Situações em que nós temos bandeiras vermelhas próximos do final de um grupo, às vezes a Índia dá a prerrogativa de todo mundo ter uma chance garantida. Mas como estava com o relógio ali aparecendo na tela, eu fiquei na dúvida. Falei, pô, será que vai dar tempo de todo mundo abrir a volta, como foi a preocupação do Vitor? Mas a Indy garantiu que todos terão uma volta realmente. Exato, até por isso tiraram ali o cronômetro que o Thiago falava, que estava ali em cima do Qualifying Round 1. Travou Pato, hein? Travou ali o Pato, tenso momento, Rahal na sua parcelzinha já ficou vermelha, Armstrong fica verde. Eu tô ansioso para ver ali o Collet. Kirk 1:33.9. É uma volta suficiente para avançar. Collet ficou verde. Collet ficou verde. Parcial verde para o brasileiro. A gente na imagem do Pato Howard, ficou vermelho ali o Caio Collet. Vamos, Caio, acelera. Brasil ligado com você aqui no Disney Plus, na ESPN. Power também no limite. Dixon sonhando. Aí no limite, você vê Armstrong. Esse é o carro 66 de Marcus Armstrong. Passa perto do muro ali o Armstrong. Ferrucci entrega 1:34.9. Caio não conseguiu melhorar tanto. Lundgaard também não tá com jeito que vai avançar não, hein? Lundgaard tá com jeito que não vai avançar. Collet entra no sexto, tá na bolha. Tá na bolha. Todo mundo tinha que piorar agora. Rahal. Olha o Armstrong, que volta, hein? Armstrong. No limite. Collet por enquanto na bolha. Será que o brasileiro vai pela primeira vez brigar pelos 12? Vamos ver ali Armstrong brigando no limite. Quem chega, quem avança? Lundgaard vai ficar fora. Completa Armstrong no terceiro lugar. Tira o Caio. Will Power ainda tem chance de classificação. Caio Collet fazendo seu melhor quali até agora na Indy. Power avança. Olha o Ferrucci, hein? Ferrucci pode tentar ainda conseguir a classificação. Lundgaard vai ser uma zebra se ficar fora. E ficou fora. Lundgaard ainda não. Lá vem Lundgaard. Ferrucci. Ferrucci. Lundgaard vai ficar fora. Vai passar ali. Só o Pato da McLaren. Seagull fica para trás. Olha o Ferrucci surpreendendo. Para cruzar a linha de chegada, Ferrucci, terceiro tempo. Terceiro tempo, volta sensacional de Santino Ferrucci. Pode comemorar, Ferrucci. Pode comemorar. Ele tem uma pole na Indy, fez em Portland. E tá lá, Vitor. Kirk, Malucas, Ferrucci, Armstrong, Power e Pato classificado. Lundgaard e Dixon eliminados. Collet na frente deles, Vitor. Primeiro de tudo, Thiago, entender porque Nolan Seagull teve a sua volta deletada. Ele estava ali na frente do Kevin Simpson e foi por isso que, inclusive, Collet subiu para a sexta colocação quando ele não tinha tempo. Então, só entender o que aconteceu para que deletassem a volta dele. No mais, Thiago, 4 dos 6 que estavam ali previstos para passar, de fato, avançam. McLaughlin não, por conta do seu acidente. E o Will Power ali consegue, na Bacia das Almas, também passar para essa segunda fase. Mas também tivemos um Scott Dixon falhando miseravelmente, algo que ele tem sido uma constante do ex-campeão da Indy em classificações desde a temporada passada. E com um detalhe, né, Thiago? O Kirkwood não entregou o máximo que podia, não. Ele já sabia que estava garantido, então é bom ficar de olho no mais rápido dessa sessão. Malucas ficou meio segundo atrás. Eu tenho a impressão que nós vamos ter uma briga muito interessante entre Kirkwood e Alex Palou
pela pole position nessa etapa, mas com o Kirkwood pintando como favorito. Aí na tela você vê os classificados: Kirkwood, Malukas, Ferrucci, o primeiro da Andretti, o segundo da Penske, o terceiro da Foyt, Armstrong da Meyer Shank, Will Power da Andretti e Pato O'Ward da McLaren. Zac Brown tá ali com seu piloto, apenas um dos 3 classificados, enquanto as bandeiras estão tremulando em Arlington. E pouco, hein, Thiago? O Pato passou em sexto, né? Limite. Lundgaard nem perto disso, siga a volta deletada. McLaren devendo um pouco nesse começo de ano. Não brilhou tanto na estreia em St. Pete, ficou ali no meio do pelotão com o Lundgaard ultrapassando o Pato no meio da corrida. Na prova em Phoenix, quando se esperava de Pato O'Ward, inclusive que ele vencesse a corrida pela tática no final da prova, ele foi o primeiro a parar, tinha pneus mais frescos, não conseguiu passar Malukas, acabou superado por Newgarden, que foi para a vitória. E agora, nesse final de semana, a McLaren na sofrência. Então não é um bom começo de ano para a equipe papaya. Tá aí, os pilotos que avançam para a próxima fase: Palou, Rosenqvist, Rossi, Newgarden, Rasmussen, Ericsson, Kirkwood, Malukas, Ferrucci, Armstrong, Pato e Power. São esses os 12 que vão na sequência, mais 10 minutos de pista, definir ali quem serão os 6 mais rápidos. E depois dos 6 mais rápidos, vamos ter o sexto, o quinto, o quarto, o terceiro, o segundo e o mais rápido indo para a pista em uma volta solo, uma volta única, para conhecermos quem será o pole position do Grande Prêmio de Arlington, primeira prova nessa pista. Aí Mick Schumacher. How is it going so far this weekend, and what are you just missing para você até agora? Yeah, I mean, like, you know, I think it's a combination of a couple things, couple factors playing de muitas coisas, muitos fatores. I think overall we had the pace to advance. Em geral, nós temos o ritmo para avançar. Just didn't feel like we got the right, you know, combination of grip and car setup on those reds. So grip, yeah, just missed out on advancing there. A shame because I think we had more in there. Especially our black tire runs looked really good. Tínhamos ritmo melhor, especialmente com os pneus gotta analyze that, see what we can do better. Analisar o que a gente consegue fazer melhor. To the next qualifying, which is going to be, you know, in Barber. So a road course for the first time for me, which is going to be, I think, a bit more, let's say, known and a little bit more familiar to me. All right, thank you, Mick. Caio Collet, 8th in his group, Collet, which is to date your best qualifying in IndyCar so far. What was it like for you out there in that session? Yeah, it was okay. I think we had a really good car all weekend long. Temos bom carro no fim de semana. Really got caught with the red flag there with Scott. I think we were tracking quite decent, and then after that on the last lap I just struggled a little bit more with the tire grip. I think for us it took a little bit longer to come in, and then we tried to go a little bit earlier and then just got caught up on the red flag, which is a little bit of a shame. I think we were quite quick and we had a great car, but let's see tomorrow. Carry that speed over to the race. Thanks, Caio. E aí você vê o pessoal curtindo uma piscininha lá em Arlington, no Texas. Já esquentando um pouquinho mais, né? Pelo menos nesse momento nos Estados Unidos, né? Pegamos temperaturas baixas na Flórida no começo da temporada. Agora, no começo estava 73 Fahrenheit, né? Mais ou menos 18, 19 graus Celsius. Tá bom para prática. Paf. E aí as batidas da Penske, né? De novo ali do McLaughlin, que vai largar no final do pelotão. Scott McLaughlin is out of the IndyCar medical unit. Do you know what happened? Yeah, pretty knew it straight away. The deck Chevy was super quick and just turned a little bit early into turn 8 there and clipped the inside wall. So yeah, I'm really bummed for the guys because silly mistake, but you know, it is what it is. You're trying to find the limits, but yeah, just don't want to give them the work, to be honest.
You love this track. Yeah. It looks like you can pass. Does that give you a little more hope than normal? Yeah, for sure. We're going to have a heap of tyres and a really fast car. So, and not giving up yet. We'll charge through from the back and have some fun. Thanks, Scott. Se divertindo, né? E o Scott Big Mac McLaughlin. Essa prova realmente desenha ser bem interessante, hein? Sim, sobretudo com o McLaughlin largando em último, então vai dar um peso especial ali para a recuperação dele. Eventualmente, se há um problema de carro do Dixon depois do acidente, ou se ele de fato está mal, também vamos ver como vai ser a estratégia da Ganassi para que em algum momento o Dixon apareça em primeiro amanhã. Bandeira verde. Carros indo para a pista. Vamos ali então com o grupo 2 agora, os 12 mais rápidos. Você é de carona com o Malucas e seus pneus duros. Para ajudar a identificar, você vê que esse pneu do Malucas é um pneu como se fosse um pneu comum de corrida ali, ó. Preto, só com o nome do patrocinador em branco. Quando tiver uma tarja vermelha, é o pneu macio. De acordo com a cronometragem, Palou, Rossi, como a gente pode ver exatamente aí, é o pneu macio. Além de Ericsson, Ferrucci e Rasmussen. Ferrucci não, Ferrucci de duros. E o Rasmussen ainda nos boxes. Ó, o Ferrucci usou 2 jogos de macios para avançar para essa fase. Lembrando, né, Vitor, que nós temos uma regra nova esse ano para o uso dos jogos de pneus. Exatamente, Thiago. Para as corridas em pistas não ovais, é obrigatório usar por 2 voltas em bandeira verde os compostos mais macios, como aconteceu em St. Pete. Então você obriga para que os pilotos façam pelo menos 2 paradas. Eventualmente numa tática que se eles começarem com pneus duros, eles têm de parar 2 vezes para dar oportunidade para os pneus macios e em pelo menos em cada uma dessas oportunidades 2 voltas em bandeira verde. Garden com seu carro Frankenstein. Depois de bater ontem, usando peças do seu carro reserva da semana passada. Recuperado do Rossi. E Rossi causou uma amarelinha, hein? O pessoal já acelerando aqui nessas voltas de aquecimento. Red one. New Garden. Já na volta rápida, New Garden. Júnior Ferreira com a gente. Bora, Pato. Na hashtag IndyNaESPN. New Garden, 1:37.2, mas agora em volta para valer. Eu adorei essa completa ignorada que eles estão fazendo ali na zebra em Arlington, né? Virou pista total ali. Pois é, Thiago, desde os primeiros treinos livres eu até achei que fosse alguma... Vamos testar aqui para ver se vai... Olha, aqui, ó. Não tá nem aí. Não tá nem aí. Como não tem a zebra em si para você apoiar, então tudo é pista. Opa, Palou! Palou que vinha com ótimas parciais.
um ano começando complicado para Palou e de novo ali, ó, no freio no bump. Aí malucas, vinha com boas parciais ali o Palou, ano começando depois da grande atuação em St. Pete. Phoenix já não foi legal e agora um raro erro de Palou. Thiago, e no incidente ali no replay, se der para ver... Ah, aqui ó, pronto. O que Toyota Gazoo Racing está fazendo patrocinando essa corrida, hein, Thiago Alves? Verdade, bem observado, Vitor Martins. Inclusive com um evento com sua categoria de carros que são iguais, né? O GR86 é um dos eventos suporte do evento. Aí, tá vendo aqui do lado? Apesar que também o Long Beach também é patrocinado por eles, né? Que teoricamente, né, você tem, né, um patrocínio antigo quando tem a reunião tanto da Indy quanto do INSE Sports Car ali no evento. Então é um patrocínio antigo. Mas como se trata de um evento novo, Thiago, e tem a participação da Toyota ali na Haas na Fórmula 1, agora esse envolvimento ali com o GP de Arlington, sempre a Indy falando que está em conversa com uma terceira montadora, seria a Toyota? Significa? Significa. Aí Palou vem melhorando a sua volta em mais de 13 segundos, uma volta que ele não completou, foi no limite ali o Palou. Pit. Vai por pneus novos, Palou. Será que ele avança? Por enquanto, Pato é o mais rápido, mas é uma volta de pneus duros, não é uma volta de pneus ideais. Noe Power com os pneus duros também. Esse é o carro 60 de Rosenquist. Um cara sempre rápido em sessões classificatórias, hein? Kirkwood, hein? Os favoritos estão no risco, hein, Thiago? Um pouquinho mais forte ali na traseira esquerda, ó. Vamos dar uma olhadinha nesse... Ó, balançou. Deu uma agitada. Sei não, hein? E para efeito de comparação, Thiago, se eventualmente a Andretti vai fazer alguma coisa no carro dele, num eventual toque, ele passou com 33,9 na fase anterior, então esse 34,5 aí não o garante em nada para a próxima fase. Não, aí eu acho que um 34,1 eu acho que talvez passe. (5:20) aí New Garden. Pato. Indy na ESPN, seguimos juntos aqui acompanhando. Amanhã, 1h30 da tarde, no Disney Plus, estaremos ao vivo. Vamos de carona! Aí segue o carro papaya de Pato. Já de pneus macios, Pato. Segue com um 34,5, sua melhor volta o mexicano. Vem para a volta rápida, Pato. Agora é a volta. Era para ser a volta agora. Todo mundo de pneus macios.
aí cai o Kirkwood. Os tempos estão altos ainda, hein? Vai ser literalmente uma volta só mesmo. Porque o estranho foi o fato do Pato ter feito uma volta rápida e depois tirou o pé. Então eles estão preferindo usar uma volta rápida, faz uma de resfriamento do equipamento para depois ter a tentativa final. Vamos ver o Malucas. Essa corrida vai ter emoção, hein, Thiago? Quase que o Malucas teve o mesmo destino do Newgarden. Porque não são... o Stingray Robb está batendo. Nós tivemos incidente com McLaughlin. Também. McLaughlin, Newgarden, o Malucas escapando agora. Kirkwood batendo de leve ali no muro. Já tivemos o Dixon rodando no treino livre. Dixon rodando. Power batendo. Então, pessoal ali do pelotão de cima que está encontrando dificuldade. Palou passando reto. Rossi. Vamos ver agora, 2h40 para o final. A transmissão internacional não está mostrando a questão das parciais para saber quem está com a parcial verde e quem está com a parcial vermelha. Agora alguns pilotos já entregando suas voltas rápidas. Por enquanto, Kirkwood 1:34.5. É a melhor volta da prova até agora. A melhor volta dessa sessão classificatória 2. 1:34.4. Ferrucci. Ainda tempos que eu acho são altos. 2 minutos no final do relógio. Foi pro limite ali o Malucas. Quinta colocação por enquanto para o novo piloto da equipe Penske. Malucas, 1:34.5. Estranho. Vamos ver Palou. Todo mundo de olho em Palou. Tem 1:35.2. Por enquanto, Paulo Rossi, 1:34.9. Tempos altos. Pista piorou bastante pelo visto. Pato, 1:33.8. Agora alguém começou a entregar 1:38. 1:33. Rasmussen, 1:34.6. Ericsson 1:34.1, que eu achava que seria a linha de corte. Palou 1:33.4, aí sim, quebrando o cronômetro. Rosenquist 1:33.6. Agora começou para valer. Agora é para valer. Kirkwood 1:33.8, ainda 4 décimos atrás de Palou. Vamos ver Power. O maior poleman da história da Indy. 1:33.8 Armstrong. Power 1:33.7. Ericsson naquela zona de corte que eu achava de 1:34.1, tá realmente fora. 1:33.8 Pato no limite. E Ferrucci, será que ele vai aprontar Ferrucci? Kirkwood e Palou já estão nos boxes. Entregaram suas voltas. Kirkwood, que era o meu palpite para pole position inclusive, mas Palou já veio colocando ordem na casa. Malucas. Será que a Penske vai ficar sem ninguém? Vai ficar sem ninguém. 8ª posição, Malucas. A exceção pode ser Newgarden. Newgarden pode colocar algum carro da Penske na briga. Será que ele vai conseguir? Não vai. Não teremos Penske na briga. Rossi na frente do Newgarden em nono. Pato 1:33.5. Para deixar o Zac Brown dando tapa nas costas de todo mundo nos boxes da McLaren. Rasmussen vai para o 8º lugar. Ericsson tira o Kirkwood. Uou! Essa é surpreendente porque o Kirkwood já está nos boxes. O cara mais rápido dos treinos livres, fora da briga da pole position, Vitor Martins. Thiago Alves, eu não sei se houve aquele problema na suspensão, se ela pode ter ocasionado toquezinho leve ali, alguma perda, mas o Kirkwood venha para ser o favorito a pole junto com o Palou. A briga parecia muito clara entre esses dois carros pelo que tinha no treino livre e até pelo
pelo mesmo desempenho que havia sido visto na primeira parte dessa classificação. Então, há uma surpresa grande de ver as duas Penske fora, menos Newgarden por conta de estar com carro reserva, mas não ter nenhuma Penske que dominou as duas classificações até agora em 2026. É uma grande surpresa. Ver como a Meyer Shank com os dois pilotos agora é muito mais efetiva. O Armstrong tinha um probleminha na classificação, está acompanhando cada vez mais o Rosenqvist, e em corrida tem sido melhor. Então, grande resultado para a Meyer Shank, equipe do Hélio Castro Neves. E o Ericsson, é interessante ver como tirou o Kirkwood e passam as duas Andrettis que não eram tão favoritas assim como eram o Kirkwood, mas que andaram bem ao longo do final de semana. Então, há algumas surpresas, mas algumas confirmações, Thiago. Mas a grande surpresa é ficar fora o Kirkwood e estarem as duas Meyer Shank. Tá aí. Impressionante este quali. Surpresa que nenhum Penske. Nós temos um Ganassi do Palou, um McLaren do Pato O'Ward, 2 carros da Meyer Shank do Rosenqvist do Armstrong e 2 carros Andretti com Power e Ericsson. Tá aí na tela os 6 classificados e a ordem de saída para a volta única é Ericsson, Armstrong, Power, Rosenqvist, Pato e Palou. Essa é a ordem para a saída para essa volta única, hein? Impressionante, Vitor Martins. Só um carro da Chevrolet no top 6, que é o carro do Pato. Os outros são carros da Honda. Confirmando, né, a hegemonia que tem sido aplicada pela montadora japonesa na categoria. É um carro que é mais econômico também em combustível, então por isso que a gente vê que os carros da Honda acabam parando sempre depois, além do fator Dixon, é claro, né, que sempre para depois de qualquer um. Mas é um desempenho notável de um piloto que não parecia estar tão bem assim no final de semana, no final das contas, né? O Pato passou ali na Bacia das Almas, na 6ª colocação, e agora se coloca em segundo. Se a gente for colocar na perspectiva da volta rápida, o cara mais rápido é de fato o Alex Palou. Mas ele precisou achar a volta rápida sem cometer aquele erro, e você vê aí a decepção do Kirkwood. Como é uma configuração nova, Thiago, pilotos que não erraram nessa configuração, dentre os 6 primeiros, a gente viu. Não viu o Ericsson errando, né? Grandes erros do Ericsson, nem do Armstrong. O Will Power sim errou e teve um acidente. Rosenqvist deu alguma escapadinha, mas também nada comprometedora. Pato, não lembro de ter visto erros do Pato. E Palou teve aquele erro ali na frenagem, pegando aquele bump. Então, de novo, não é uma classificação de consistência, que você vai ter 2 ou 3 voltas. Classificação de tiro curto é essa. Você vai ter aquela volta e podemos ter surpresas aí, Thiago. Inclusive, já lanço para você, fã da velocidade, quem será o pole position para o Grande Prêmio de Arlington amanhã, 1h30 da tarde, Disney Plus, ao vivo para você, comigo, Thiago Alves, com o Vitor Martins. Quem será o pole position? Você pode mandar já na nossa hashtag. Eu sempre escolho por último, Vitor Martins, mas hoje a primeira escolha é sua. Muito obrigado, viu, Thiago Alves? Muito gentil de sua parte. Eu vou apostar em Alex Palou. E o senhor? Eu não seria louco de não apostar em Alex Palou, então também vou de Alex Palou. Mas depois dessa volta que ele fez, acho que Palou conquista a pole position. E você? Quero saber, hein? Manda mensagem. Indy na ESPN. E também é bom colocar, Thiago, assim, não teve a participação agora para a fase final, mas que evolução dos carros da Carpenter para a temporada. Vamos ouvir o Kirkwood. No, that was a brush on prime tires, and it had no damage to the car. To be honest, between that, we had a little hiccup on pit lane. I had just forgotten which lap we needed to do our lap on, and for some reason I had embedded in my mind it's lap 2, but we had 3 laps of fuel in the car, and I had a big mistake down in turn 10 and still pit for some reason. It just bit of a messy run, no doubt. But man, this Jambalin Honda is fast, and I'm very disappointed. That one's on me. But I'd have to say our prime tire pace is incredible, which is a very good sign for tomorrow's race. If I had new primes right now in qualifying, I probably would have used those. But yeah, it's very unfortunate because I thought this was going to be
it's never easy getting a pole in qualifying in IndyCar racing, but I thought this was going to be one of the easier ones, and quite honestly, I just made a massive mental error. Thank you, Kyle. Yep. Nunca é fácil chegar a pole position aqui, mas vamos ver. Já então, direto do Lewis ali você vê, teremos então o Fast Six nesse novo formato. Para você que está chegando agora, o novo formato é simples. Os pilotos terão uma volta. Sai dos boxes, aquece os pneus, vai para a volta, abre a sua volta e vai para a velocidade. Malucas. Where do you think it would have made the difference? Qual foi a diferença? I don't know, honestly, with that yellow coming out in the first group, we got lucky. No primeiro grupo nós tivemos Our red sorte. tire pace was not Nosso there. ritmo de pneus vermelhos não estava muito bom. Fizemos uma volta, falei, pessoal, tá difícil. I don't know what we got to do. We got 5 minutes, fazer. but the red tires are not working, and I don't know what we got to do. We got to try to figure this out, and we tried everything we could. I think we closed it a little bit, but I mean, with how competitive this field is, it's so difficult for us. O pelotão está muito competitivo, é muito difícil para nós. Tentamos capitalizar, é verdade. We're fast, and it feels so strong. Car feels fantastic. O carro está muito bom, yeah, these red tires fantástico. really struggled on it. So we'll get back into the thinking tank. Vamos pensar ali no nosso. Temos pneus para amanhã. Acho que vai ser algo bom para nós. Yeah, we'll get it figured out though. We're here at Team Penske. We get it done. To the drawing board they go. Thanks, David. Falou ali o David Malucas, que ainda tem a proteção na mão, Vitor. Ou seja, toda aquela questão toda do acidente de bicicleta 2 anos atrás ainda tem alguma marca, alguma sequela naquela mão esquerda dele. E não me parece, Thiago, que ele vá deixar de correr com essa proteção, até porque o processo de cicatrização foi muito lento, então até por uma questão de proteção mesmo, né, de cautela, usar aquela atadura toda, me parece que vai ser uma constância até o fim da carreira do Malucas. Então, Thiago, só para pegar um ponto em que falou o Kirkwood, ele assume que é um erro dele, né, que ele não conseguiu capitalizar a volta, que na cabeça dele ele deveria fazer a melhor volta na segunda, sendo que ele poderia ter feito na terceira. Então, se a gente for levar para esse ponto, Thiago, que eles estão entendendo que a melhor volta vem na terceira, aqui nós temos uma situação interessante. Porque vai ser uma volta rápida. Você vai para a pista, aquece o pneu e já vem a volta rápida. Você não vai extrair o melhor do pneu nessa volta. Devemos ver voltas ali na casa de 34, 35 e vai ser uma questão, então, de quem conseguir tirar o melhor desse pneu na volta de aquecimento. Essa parte que vai começar daqui a pouquinho. A gente vê ali o carro número 60, que é o carro do Rosenqvist. Babadazão. E aí, Ericsson é o primeiro que vai para a pista. Uma volta, uma chance. Tá aí, Marcus Ericsson. Olha só, galera aqui no palpite. Reginaldo Marques, 10. O Aldo, Power, 10 é o Palou. Eu imaginei que você estava imitando o Jorge Perlingeiro no Carnaval Carioca. Pole position, 10. O Nemias vai de Pato. Luiz Andrade vai também de Palou. Quem consegue parar o imparável Palou? Uma coisa que, claro, ajudaria muito na nossa transmissão, e é uma questão, obviamente, da transmissão original dos Estados Unidos, é melhorar a entrega que a gente tem aqui na questão do tempo de volta, né? A gente vê uma dificuldade, às vezes, de ver se o piloto está em volta rápida ou não. Falhou, inclusive, o sistema de cronometragem na passagem do Q2 ali da Indy, mas seria interessante acompanhar, né? Como acompanhamos na Fórmula 1 em outras categorias, o tempo de volta de cada um dos pilotos a partir do momento que eles se dão. E teremos, obrigado, muito obrigado. Tá aí, pediu, veio. Acelera Marcus Ericsson com a cronometragem na tela. Será que teremos parciais também aqui? Acelerando, você vê Ericsson.
piloto que já ganhou as 500 milhas em Indianápolis. Entra agora na longa reta. Vem para o seu ponto de velocidade perto do muro, muito perto do muro. Despeja toda a potência no seu motor Honda. Acelera na longa reta de quase 1,5 km. Freia. Vem bem ali Marcus Ericsson na sua volta rápida, buscando estabelecer um tempo em que nós vamos conhecer ali o primeiro benchmark, a primeira marca. Qual será o tempo a ser batido? Lá vem Ericsson para a parte final da sua volta, também vai perto do muro no limite. Acelera, vem para cruzar. 1:34.3. 1:34.356 é o primeiro tempo a marcar o quali do Ericsson. Considerando que o Palou fez 33,4 e que o próprio Ericsson estava na casa de 34,8, é 33,8. Vamos ver se é meio segundo de fato essa diferença da falta de aquecimento ideal do pneu. Vem agora Armstrong. Marcus Armstrong, Christchurch, New Zealand, Meyer Shank Racing. Ao estilo Sunday Night Football, como também é o grid de largada da Indy. Thiago, tenho a impressão que essa regra vai ficar, hein? Ah, e eu gostei da cronometragem. Uma coisa que eu sinto falta na Indy são as parciais na sessão classificatória. Exato. Não sei se vamos ter agora, né? Porque não teve nenhum momento que a cronometragem tenha parado. Muito embora quando tem o Q1 ou o Q2, quando ele funciona apropriadamente, né, você vê que a gente tem mini parciais o tempo inteiro sendo colocadas na tela. Então, o sistema de cronometragem em si oferece essa possibilidade de a gente acompanhar a evolução do piloto na volta. Não, o próprio no computador também demora para atualizar aqui no live board da Indy. Vamos ver ali Armstrong. Para ter uma ideia, Thiago, né? São 3 trechos, né? Como acontece na Fórmula 1. O Ericsson 35,7 no primeiro, 29,7 no segundo, 29,3 no terceiro. Lá vem, tempo a ser batido, 1:34.356. Começa a sua volta rápida, Marcus Armstrong. Perdeu um tempinho, curioso, ficou vermelho ali a marca, então ele está mais lento. Gostei, hein? Achei legal esse formato do cronômetro. Voltou a ficar verde, voltou a ficar vermelho. Aí sim, Indy, mandaram bem. Vamos ver de olho na primeira parcial quanto que ele passa. Se conseguir acompanhar aqui no computador vai ser legal. Eu passo para vocês. Ele passa a primeira parcial 36,3, ou seja, ele passou bem atrás do Ericsson. Ericsson vai sustentar a P1, hein? 530 milésimos acima do tempo. É, meio segundo. Vai sustentar por enquanto ali no Fast Six. Segunda parcial já completa 31,6, quase 2 segundos mais lento. Não, perdão, 3 décimos mais, ele atualiza agora, 30,0. É porque eles estão carregando a parcial da volta de aquecimento, então eles não apagaram essa volta, por isso que leva a gente à confusão, Thiago. Mesmo assim, mais 3 décimos mais lento. Ericsson vai sustentar a primeira colocação. Completa ali, vem para completar a volta Marcus Armstrong. Completa a volta Armstrong, 1:35,6, 1 segundo e 2 décimos mais lento. E P2 disse ali a equipe, tá certo, 2 carros para a pista, 2, segundo é o seu lugar, 1:35,6. Volta lenta, hein, que fez ali o Armstrong, Vitor. Pois é, Thiago, uma volta não muito boa, mas o que eu estou vendo aqui, o que é estranho no final das contas, é que a diferença de 1,3
mas se pegar as parciais, a diferença é 0,8, 0,9, né? Porque a primeira parcial ele ficou 530 milésimos acima, a segunda 3 décimos acima e a terceira foi basicamente igual. Então tem algum erro nessa cronometragem aqui também. Vem aí o Will Power, o piloto com o maior número de pole positions na história da IndyCar. ...71 poles na carreira para o Will Power. Vamos ver lá, vem o Will Power, vem para abrir sua volta rápida. Vai disparar o cronômetro, bandeira verde para o Will Power. Bandeira verde para o Will Power, voltou a ficar vermelhinho, começou verde. Lá vem o William Power. Ericsson, seu companheiro de equipe, é a referência por enquanto, 1:34.356. De acordo com a parcial do site, 36.1, ou seja, Ericsson caminhando para sustentar essa primeira colocação provisória, hein? Deu uma escorregada ali o Will Power. De novo, brigando com o carro Will Power. Segunda parcial, ele passou bem, 29.8. Mais rápido que Armstrong. Vem para ser, por enquanto, 1 e 2 a equipe Andretti. Vamos ver. Lá vem o Will Power. Não é um tempo para bater o 1:34.356, mas faz 1:35.0 e é o segundo colocado. 7 décimos atrás, mas é o segundo colocado. O primeiro setor do Ericsson é o que tem feito a diferença, Vitor. Exatamente, Thiago. Ele foi o único a andar ali na casa de 35, considerando esses setores aqui como corretos, até para estabelecer um parâmetro do que estamos falando aqui para vocês e também aqui com o Thiago Alves. Se a gente somar os 3 tempos que estão sendo colocados na cronometragem das parciais, exemplo, 35.7 do Ericsson, 29.7 da segunda e 29.3, a volta do Ericsson seria 1:34.925. 1:34.925, somando as 3 parciais. Mas o tempo que ele fez foi 1:34.356. Então tem algum erro nessas parciais que estão impedindo a gente de entender exatamente onde é que está a precisão correta dessas parciais, ou seja, a soma das parciais daria um tempo 6 décimos acima do que estamos vendo do tempo final do Ericsson. Por isso que a gente tem que ter esse cuidado, porque não me parece correta a colocação dessas parciais. Então vamos nos basear nas cores e no tempo final ali da volta do Will Power. Aí a esposa do Will Power ali acompanhando o Will Power. É Liz Power, né? A esposa do Will Power. Liz Power. É ela que passou por um problema de saúde seríssimo alguns anos atrás. Que bacana poder vê-la
aí no paddock da IndyCar. Tudo bem. Inclusive o Will Power destacou que foi algo que tirou muito ali a atenção dele, tirou muito a concentração dele durante esse tempo em que ela ficou numa situação muito crítica, inclusive em alguns momentos do seu tratamento, e que quando conseguiu colocar em prumo tudo isso, foi campeão inclusive da Indy em 2022. E tá aí, o Will Power mais uma vez com a sua esposa acompanhando ali a sessão classificatória, por enquanto o segundo colocado no grid. E se o pessoal tem o Will Power como doidão, é porque não conhece o Damien Power, irmão dele. Ah, é? É uma figuraça, Thiago. É engraçado pra caramba. Provocador. Vale a pena segui-lo. Um oferecimento ali do acarajé da dona mãe menininha do Gantois. Está aí Felix Rosenqvist. Värnamo, Sweden, Meyer-Shank Racing. Felix Rosenqvist, um cara rápido de sessão classificatória. Tony Kanaan acabou de postar na sua conta no Twitter, dizendo que Pato é igual Stud, que é uma abreviação para puro sangue, ou seja, que é um cara que sabe o que faz, que é um tipo um cara rápido. Lá vem ele, Rosenqvist. Rosenqvist, que a gente fala que é um cara de boas classificações, tem 6 poles na Fórmula Indy, 7 pódios, 1 vitória. Venceu em 2020 uma prova em Road America. Naquele ano tivemos 2 provas naquele circuito e ele venceu uma delas, a segunda. Pelas equipes que já passou, como Ganassi e McLaren, ele já era para ter muito mais vitórias. Não as tem porque é um piloto que, embora muito rápido, bate muito em várias partes da temporada, seja circuito oval, seja circuito misto. Então ele é muito inconstante. Já o Ericsson não ganha uma corrida desde 2023 em St. Pete, nunca fez uma pole position na Fórmula Indy. Ele que tem uma Indy 500 no seu currículo, foi vencedor das 500 milhas de Indianápolis 2022. Volta rápida para Rosenqvist, tá com a parcialzinha vermelha, hein? Será que esse 1:34.356 vai ser o suficiente para cravar Ericsson sua primeira pole na Indy? Potencial para ser, hein? Perde um pouquinho de tempo ali o Rosenqvist. Vamos ver na sua volta rápida. O pessoal tá passando muito perto desse muro, hein? Keep pushing, disregard, collect OR. Vem pé cravado ali o Rosenqvist. Tempo a ser batido, 1:34.356. Chega Rosenqvist, parte final. Vem agora na parte de acelerar tudo que tem direito, bandeira quadriculada para ele, 1:35.160. Terceira colocação por enquanto para o Rosenqvist. Vai sobrevivendo Andretti 1 e 2 com o Ericsson por enquanto na pole provisória, Vitor. O que parecia ser uma volta comum do Ericsson, no final das contas, é uma volta muito boa, porque todo mundo está perdendo muito tempo em relação ao que fez na classificação passada. Tanto Power quanto Rosenqvist quanto Armstrong mais de um segundo mais lentos, enquanto o Ericsson foi apenas meio segundo. Agora vem Pato O'Ward. Vamos ver a sua apresentação. Pato O'Ward, Monterrey, México, Arrow McLaren.
Monterrey, México, Aaron McLaren. São 7 pole positions na Fórmula Indy, hein? Buscando a sua primeira do ano com o Zac Brown, o chefe, o CEO do grupo aí presente, além do Tony Kanaan também como chefe da equipe. Brakes a hit on the straightaway. Give the brakes a hit. We are cold. Há instruções para o Pato abrir a sua volta. A questão de aquecimento de pneu é realmente fundamental nesse momento da prova. 1h30 da tarde no domingo, ao vivo para você com a gente no Disney Plus. E o engenheiro até que pediu, Thiago, para ele dar uma frenagem ali brusca, justamente para tentar um aquecimento mais rápido dos pneus. Tanto que a volta dele, né, o trecho da parcial dele, inclusive nessa volta de aquecimento, foi 4 segundos mais lento que a do Ericsson. Vem para abrir a volta. Bandeira verde para Pato O'Ward. Bandeira verde para Pato. Ficou vermelhinho rapidinho ali o Pato, hein? Uma volta, uma chance. Na sequência, Alex Palou. Primeira pole position do ano, Scott McLaughlin. Segunda pole position do ano, David Malukas, ou seja, teremos um pole position inédito na temporada. Se for Ericsson, será um pole position inédito na Fórmula Indy. Vamos ver Pato na sua primeira parcial. De acordo com a nossa cronometragem, 3 décimos. O Ericsson está esfregando as mãos para garantir pelo menos a primeira fila, Vitor. Pois é, Thiago, ninguém consegue, né? A gente vê esse início de volta em que tem a indicação, pisca a luz verde em um determinado momento e depois todo mundo já começa a perder tempo. Então, o primeiro trecho do Ericsson é imbatível por enquanto. Ou seja, não conseguimos ver ainda a atualização da parcial verde nesse novo formato da Indy, de carona com o Pato. Piscou verde, hein? Piscou verde. Será que Pato consegue melhorar? Será que Pato consegue melhorar? Vai ser mais perto do que estávamos acostumados. Lá vem Pato O'Ward. Lá vem o mexicano na McLaren. Lá vem Pato. Lá vem Pato. 1:34.845. Meio segundo ainda de diferença. Ericsson sorri, garante pelo menos a primeira fila. E lá vem Palou, Vitor Martins. Pois é, Thiago, agora vai ser um duelo interessante, né? Com Palou, com tudo para fazer a volta mais rápida, mas aí sabedor das características desse treino. Opa. Era pro Palou já estar na pista, ligaram o motor. Essa demora aí. Vai agora Palou. O regulamento era que quando um carro entra no box, o outro sai. Demorou um pouco para sair o Palou, mas ele vai para sua volta. Fala, Palou! Barcelona, Spain, Chip Ganassi Racing. E os anéis ali de Indianápolis e de campeonato, hein? O imparável Palou. Semana passada, o muro parou o Palou. E hoje, no quali, de novo fazendo um convite para você, fã da velocidade, domingo, 1h30 da tarde, Disney Plus para você, Grande Prêmio de Arlington. Essa novidade, que pelo visto veio para ficar na Fórmula Indy. Para efeito de comparação, Pato foi 1.4 mais lento que a volta na fase anterior. Se for assim, o Palou vai ficar atrás do Ericsson. Tá aqui o Hugo ligado com a gente também, Indy na ESPN. Veio também o Sam, que a galera ligada conosco é agora, hein?
Ingrid Valiengo acreditando no Palou. Indy na ESPN, é agora, hein? Lá vem Pato. Pato, por enquanto, é o segundo. Ericsson, Palou, esfregue suas mãos, bandeira verde, lá vem Palou. Lá vem Palou, de verde já ficou vermelho. Por enquanto, o Ericsson buscando sua primeira pole position na Fórmula Indy. Será que é hoje o dia? Palou, ficou verde. Aí a história começa a mudar completamente. Ficou vermelho de novo. Voltou a ficar verde, voltou a ficar vermelho. Tá no limite, vai ser uma briga até o final de Palou com o Ericsson. Vai ser uma briga de décimos, de milésimos de segundo. Capricha na frenagem, perto do que seria a primeira parcial. Perto da primeira parcial, o computador tem uma maluquice, é verdade, mas ele passou bem perto, Vitor, casa de 1/10. Até menos de 1/10, né? Na verdade, 101 milésimos é a diferença do Palou para o Ericsson na primeira parcial. Vai, quase. Por enquanto, ainda vermelho, o que significa que Ericsson vem para sua primeira pole position, mas está piscando o Palou de um lado para o outro. Fica verde e sustenta. Fica verde e sustenta. E vai encarar a longa reta na parcial verde. Lá vem Palou. Lá vem Palou. Ficando verde, ficando branco, ficando com o mesmo tempo, ficando um pouco pior. Top speed foi melhor ali do Ericsson. Vai ser uma briga acirrada. O imparável Palou. Ou será que vai dar Ericsson na sua primeira pole position? Vai ser no limite. Vamos ver quem será o pole position em Arlington. Uma pole histórica. E a primeira pole position em Arlington é de Marcus Ericsson. 4 décimos mais rápido que Palou, Marcus Ericsson. A sua pole chegou. Chip Ganassi sorri. Sorriso meio amarelo. Ericsson é o pole position, Vitor Martins. Bom, Thiago, temos uma análise geral para fazer. Seria Ericsson pole position fosse o Fast Six antigo? Certamente não. Com esse novo formato, o primeiro cara aí à pista coloca um tempo meio segundo mais lento, leva a gente a acreditar que ele não vai largar nem na primeira nem na segunda fila e, de repente, ele consegue ser um cara muito mais constante do que foi o resto, que andou mais de um segundo mais lento durante toda a etapa. Não sei como ele arrumou aquele tempo na primeira parcial, mas é o que coloca e o que dá a ele a primeira pole. NTT pole winner has a nice ring to it. You're an Indy 500 Você é campeão da Indy 500, já ganhou 4 corridas, mas tem sua primeira pole. How rewarding does this feel? Esperei bastante, posso dizer para você. 2013 foi a última pole que eu tive na vida. Algo gigante para mim. Já venci 3 vezes na Indy, alguns décimos em St. Pete. Conseguir a pole é importante, significa muito. O pessoal aqui da equipe. Aí, ó, o sueco fazendo a festa. Significa muito. Você vê nesse formato, só você no seu carro, como que foi para você isso? Muita pressão nesse formato, claro, mas eu amei demais. Muito bom. Eu falei pro pessoal, acho que vai ser legal isso. Obrigado ali a Power, a Honda, todo mundo fez isso. Iniciamos um desafio também semana passada que possamos fazer um trabalho bom amanhã. Marcus Ericsson é o pole position. Celebra com Dan Towers, que é o chefão de tudo ali. Cadillac. E Thiago, pole dele que ele se referiu, 29 de junho de 2013 em Silverstone pela GP2, quando ele corria pela equipe Dams. Faz tempo mesmo. E ano de contrato para ele também ali, precisando muito disso. Tá aí. Pole position, desde a GP2 não chegava o Marcus Ericsson. A prova promete e vai ser legal. Vitor, a gente se vê amanhã, 1h30 da tarde, hein? Promessa de corridão, porque o muro tá logo ali e não só para quem anda lá atrás. Os grandes vão sofrer bastante, Thiago. Um abraço para você e para os amigos ESPN e Disney+. Antes de encerrar, acho que a gente vai ouvir o Palou aqui rapidinho. Vamos ouvir o Palou. Por pouquinho você ficou?
Um pouquinho mais de um hair, eu acho, um cabelo. Ele fez um grande tempo. Feliz que nós fizemos o Fast 6. Last, let's say, after finishing P1 on Fast 12. It's just tough. It's very exciting. É muito duro, muito empolgante. Não sei se as pessoas gostaram na televisão, mas para nós foi empolgante. Gostamos sim, Paulo, fica tranquilo. Esses são os pneus para fazer uma volta. Eles temos Honda 1 e 2, largar em segunda manhã. Podemos tentar ver o que nos espera. Tá aí. O pessoal também gostou, é isso. É isso, Fan Sports. Amanhã, 1h30 da tarde, aceleramos com o Grande Prêmio de Arlington para você no Disney Plus. Obrigado pela companhia, um grande abraço, até a próxima. ESPN, a gente vive o esporte.